Eu falo para vocês com frequência aqui sobre a percentual de exposição, né? A gente não consegue controlar o que o mercado faz. Se o mercado sobe, desce, se vai dar briga ou se não vai, se vai ter guerra ou se não vai. Mas a gente consegue controlar a nossa exposição. E eu sempre defendi uma exposição, principalmente para quem está começando em Bitcoin, menor. Porque os riscos, né? Apesar da volatilidade não ser necessariamente risco, mas para quem não sabe o que está fazendo, comprar uma quantidade muito grande de bitcoins, e o Bitcoin, por exemplo, cai, né? Imagina que você tem aí, seu patrimônio da sua vida inteira vale 50 mil reais, 100 mil reais. Você pega os 100 mil reais e troca em Bitcoin, ele está em 107. Acontece um quiprocó qualquer aí, o Bitcoin cai para 30 mil dólares. Né? Você está perdendo aí 70% do teu valor, 80% do valor que você arrecadou sua vida inteira, você conseguiu juntar a sua vida inteira. E muitas pessoas, nesse momento, não terão psicológico para segurar essa onda. Então, ainda que o Bitcoin, para nós, seja considerado como um ativo de segurança e não um ativo de risco, é um ativo que protege a gente do Estado, protege a gente da inflação, que protege a gente de uma série de coisas, nem todo mundo deve ter um percentual tão grande investido em Bitcoin. Mesmo eu acreditando piamente, e obviamente hoje em dia, né, a quantidade que eu tenho em Bitcoin é muito maior do que eu já pensei em ter lá no começo. E aí, tem esse cara aqui, ó, que tá fazendo essa recomendação aqui, ó. Rick Elderman tá recomendando 10% de Bitcoin em carteiras conservadoras, que é mais ou menos o que eu sempre falei. 10% eu acho que é um percentual que você tendo da sua carteira. Mesmo que der tudo errado, né? Você perder 50%, 60% do seu capital, você tá perdendo um valor importante do seu dinheiro, mas, né, no curto prazo ali. Mas não é nada que te quebra, que te deixa numa situação completamente difícil, né? Então 10% é um valor, principalmente para quem tá começando, que eu acho interessante, né? E em carteiras agressivas, ele recomenda 40%, que isso aqui já não é um padrão muito comum de você ver alguém recomendando 40% em carteiras agressivas, mas faz sentido. Se você é um investidor mais agressivo, ter 40%, desde que você saiba, né, o quanto que você pode perder. Se você tem 100 mil reais, coloca 40 mil reais em Bitcoin, que seria 40%, e acontece amanhã do Bitcoin cair 90%, que ele poderia acontecer, como é que você fica? Se você não vai sofrer, se você não vai perder a esposa por causa disso, se você não vai pensar em se matar por causa disso, se você não vai ter nada, né, nenhuma questão mais grave, você não vai perder seu sono por causa disso, você pode pôr 40% em Bitcoin, não seria um problema. Desde que você saiba se você tem um perfil agressivo e que você saiba que você pode perder. E eu até não acho que precise ficar nos 40%, você pode até ter mais, desde que você saiba o que você está fazendo, né? O Eric Balchunas aqui, que é aquele cara que a gente acompanhou bastante tempo durante a criação dos ETFs, ele é um analista de ETFs da Bloomberg, né? Ele, só para ficar claro aí, Bloomberg é um software, é um terminal, é uma agregadora de conhecimentos ali que o mercado financeiro inteiro usa, né? E o Eric Balchunas considerou a opinião de Rick Elderman como a mais importante vinda do setor tradicional, deixa as falas de Larry Fink, o CEO da BlackRock, que fez uma recomendação para os clientes ali da BlackRock de 1 a 2%, se não me engano, de Bitcoin, ou seja, ele foi extremamente mais conservador. E obviamente aqui o Eric Balchunas, que já é um cara que já está mais pro lado do Bitcoin, apesar de ainda ser ligado ao mercado tradicional, entendeu que essas falas são importantes, né? O Rick Elderman é um dos melhores consultores financeiros dos Estados Unidos. Ele publicou um estudo recomendando que os investidores devam manter entre 10% e 40% do portfólio em cripto, né? Especialmente em Bitcoin. Em 2021, ele afirmava que 1% de exposição já seria razoável. Olha como mudou de 21 para cá. Né? E quem eventualmente colocou só 1%, se tivesse colocado 10% lá em 2021, com certeza já estava bem mais feliz e tinha muito mais melhores resultados, né? Ele é fundador da Elderman Financial Engines. O investidor propõe o fim da estratégia 60-40 em ações, 60% em ações e 40% títulos. Isso aqui por muitos anos foi uma estratégia extremamente vencedora, mas não tem sido mais recentemente, principalmente por causa da alta dos juros lá nos Estados Unidos, entre outras coisas, né? E ele deixou de recomendar essa estratégia 60-40. Depois dá uma pesquisada aí, você que está assistindo esse vídeo, sobre essa estratégia 60-40 que foi utilizada por muito, muito tempo mesmo, né? Além do salto regulatório nos últimos anos, a justificativa é que as criptomoedas já foram adotadas pelo setor tradicional e possuem um ótimo histórico de desempenho. Para o Eric Balchunas, né, ele que é o especialista da Bloomberg em ETFs, essa é a declaração mais importante e enfática em apoio às criptomoedas vinda do mundo das finanças tradicionais desde o CEO da BlackRock. Esse cara é o senhor RIA, né, consultor de investimentos registrado. Ele é o cara nessa área, né? Ele administra 300 bilhões de dólares para 1,3 milhões de clientes. Não é qualquer pessoa que está falando isso. Ele administra 300 bilhões de dólares, né? Muito mais de 1 trilhão de reais,
para 1,3 milhões de clientes. E está regularmente no topo da lista dos principais consultores financeiros dos Estados Unidos da Barron's. Isso significa que ele tem um track record muito bom, né? Ele ajuda os clientes a investir e esses clientes têm tido bons resultados, por isso que ele tem ficado no topo da lista aqui, né? E por que ele está recomendando isso? Ele explica que a sua mudança no pensamento, né, ele está explicando isso em 16 páginas que ele publicou no dia 20 de junho. A visão é que não ter Bitcoin na carteira é apostar contra esse mercado. E é o que a gente já falou inúmeras vezes, né? Não ter nada de Bitcoin é muito mais perigoso do que ter Bitcoin. Né? Já sempre foi, na minha opinião, mas agora está muito mais. Porque a gente está no meio de um mercado que, né, os ETFs captando dinheiro como nunca, né? A gente, daqui a pouco, vai ter 10% de todos os Bitcoins disponíveis já vão estar nas mãos dos ETFs. Não vai demorar muito tempo para isso acontecer no ritmo que esses ETFs estão recebendo dinheiro. Os estados, os países, né? Formando reservas estratégicas em Bitcoin ou discutindo a formação de reservas estratégicas. Se não me engano, nos Estados Unidos a gente já tem 5 ou 6 estados que já instituíram ali, né, a criação de uma reserva estratégica em Bitcoin. Além de negócios, empresas e fundos de investimento que vêm colocando dinheiro nisso. O Bitcoin tem escassez, né? 21 milhões de unidades é o máximo que vai existir em Bitcoins. E tudo isso junto leva a gente a entender que o futuro ainda é muito promissor, né? Ainda tem muito espaço para o Bitcoin crescer, porque ele ainda é adotado por um percentual pequeno da sociedade de forma geral, né? E ele está dizendo o seguinte: não há lógica em omitir uma classe de ativos que superou todas as outras por 15 anos consecutivos. Pô, assim, às vezes é necessário que alguém do mercado tradicional, por exemplo, venha e fale o óbvio! É o óbvio. Não há lógica em omitir uma classe de ativos que superou todas as outras por 15 anos consecutivos e que é amplamente projetada para continuar assim na próxima década ou mais. O mercado tradicional vira e mexe e fala: eu não vou investir em Bitcoin porque Bitcoin é isso, porque Bitcoin é pirâmide, não sei o que, não sei o que lá. E muitos desses são profissionais de mercado que fazem com que os seus clientes fiquem longe desse mercado. E esses caras estão impedindo que seus clientes, né, que as pessoas que seguem, a gente tem nomes conhecidos aqui no Brasil de casa de research, por exemplo, que nega completamente o Bitcoin e ele está impedindo que os seus clientes tenham bons resultados ou melhores resultados, mesmo que ele tenha bons resultados usando o mercado atual que ele usa, né? Colocar 1, 2, 5, 10% em Bitcoin não seria algo que seria tão agressivo para as carteiras e poderia ter trazido resultados extremamente mais benéficos para as carteiras do que agora. Mesmo esse cara aqui demorou um bom tempo para tomar essa decisão, mas isso aqui é o óbvio, né? Os dados históricos mostram que carteiras com Bitcoin geraram retornos mais altos com riscos menores e apresentaram métricas superiores ao da teoria moderna de portfólio. Isso aqui a gente já está falando já de teorias, né? De literaturas que falam sobre métricas aqui, de forma de você avaliar portfólio e tudo mais. E segundo essas métricas, aplicando isso no Bitcoin, usando o índice de Sharpe, sortindo, isso aqui é uma bosta, mas tudo bem. Não usem esse tipo de coisa, mas ele, mesmo usando essas metodologias tradicionais, em comparação das carteiras que não tinham Bitcoin com Bitcoin, as carteiras com Bitcoin têm melhor resultado, né? Um dos pontos que ele apresentou é o aumento da longevidade de vida dos investidores, que devem chegar facilmente aos 100 anos, devido aos avanços da medicina. Isso é uma coisa importante, né? As pessoas estão ficando cada vez mais velhas e é importante proteger o capital, né? Porque a gente sabe que o Estado está o tempo inteiro no nosso calcanhar, destruindo o valor da moeda, né? Eu tava vendo o que foi uma propaganda de 84 ou 94? Acho que era, não, 94 foi quando o Plano Real foi lançado, né? E a propaganda era uma propaganda de uma churrascaria. E o rodízio na churrascaria, rodízio completo na churrascaria, custava R$8. R$8 era o valor de um churrasco, de um rodízio numa churrascaria em 1994. Hoje, para você ir numa churrascaria daquele padrão da propaganda ali, provavelmente você não vai gastar menos de 150, 130 reais, né? Então é uma perda de valor de 80%. Então a gente sabe que o dinheiro fiduciário vai perder valor. E quanto mais tempo você viver, mais, se você deixar seu dinheiro em moeda fiduciária, mais você vai perder poder de compra no longo do tempo, porque você vai ter que se aposentar em algum momento, você não vai conseguir mais ter renda. E o valor do dinheiro que você recebe de aposentadoria vai cada vez valer menos e você vai ter uma vida cada vez pior, né? Então, o Bitcoin pode ser uma saída para essas pessoas, né? Deve ser uma saída para essas pessoas. E ele está dizendo o seguinte: refaça suas projeções de planejamento financeiro até os 100 ou 110 anos de idade. E você vai descobrir que uma grande parte dos seus clientes ficará sem dinheiro antes de morrer, que é o que eu acabei de falar, né? É o que eu acabei de falar aqui, que a longevidade é um problema nessas coisas, né? Está dizendo o seguinte: embora 50% dos consultores financeiros possuam criptomoedas, apenas 20% recomendam ela para os seus clientes. Isso aqui é, obviamente, medo,
né, os investidores, os consultores financeiros, primeiro que eles não podiam fazer esse tipo de recomendação lá nos Estados Unidos. Segundo, que eles têm medo de fazer uma recomendação, as pessoas não sabem lidar muito bem com essa volatilidade e acabam perdendo dinheiro. Eu mesmo, quando alguém me pergunta, eu evito muito falar compra ou não compra, vende ou não vende. Por quê? Porque as pessoas se não estiverem preparadas para esse mercado, fatalmente vão acabar perdendo dinheiro, né? Além do Bitcoin, ele também cita outras tecnologias proeminentes com grande chance de crescimento nos próximos 5 anos, né? Isso inclui esportes eletrônicos, drones, inteligência artificial, robótica e tokenização de ativos, que são mesmo aí as coisas que estão crescendo muito, né? E segundo ele, o Bitcoin deve chegar a $500 mil em 2030, né? Então, daqui 5 anos, o Bitcoin já estaria valendo aí na faixa dos $500 mil, né? Ele acredita que o Bitcoin pode atingir um valor de mercado de 19 trilhões, atualmente muito próximo aqui do valor do ouro, né? E nesse momento ela está em 2,1 trilhões, seria uma multiplicação aí de praticamente 10 vezes ainda até 2030, né? Em outro trecho ele aponta que 41 mil novos Bitcoins são minerados a cada trimestre anualmente. Como comparação, empresas públicas compraram 95 mil moedas no primeiro trimestre. Então ele está fazendo uma comparação de que só as empresas públicas aqui compraram 95 mil Bitcoins, sendo que 41 mil novos Bitcoins foram criados nesse período. O que mostra, né, o aumento grande da demanda por uma oferta que segue decrescente. Cada vez que tiver halving, isso vai piorar ainda mais, né? E esse enorme desequilíbrio entre oferta e demanda está levando o preço do Bitcoin para máximas históricas, como a gente sempre falou aqui, né? Por isso que esse autor projeta que o Bitcoin chegará a 500 mil até 2030, né? E aí ele está falando algumas outras coisas aqui, ó, com apenas 500 milhões das 8 bilhões de pessoas no mundo possuindo Bitcoin, a adoção é um enorme potencial de crescimento. Isso aqui é um número também bastante importante. Atualmente, e isso aqui é uma estimativa, né, que apenas 500 milhões de pessoas tenham Bitcoins. 500 milhões de pessoas tenham criptomoedas, né? Isso aqui é uma estimativa porque talvez esteja pegando pelo número de carteiras, não dá para saber exatamente, né, se uma pessoa tem várias carteiras e tal, mas vamos supor que esse número esteja correto. 500 milhões em 8 bilhões, né? A gente está falando aqui de 5%, é isso? Menos de 5%? Porque se fosse 5 bilhões, 500 milhões é 10%, né? Se fosse 5 bi. 8 bilhões é quase 10, quase 2 vezes mais. Então a gente está falando aqui de um pouco mais de 5%, né, da população hoje tem Bitcoin, tem criptomoedas. E a gente chegaria para 8 bilhões de pessoas, o mercado tem absurdamente muito ainda para crescer. E se o mercado seguir crescendo em demanda, com a oferta decrescente, não tem como, né? O preço do Bitcoin é para cima, né? E aí, só para terminar aqui, qual que é pensando nesses valores, nessas informações aqui, ele tem a recomendação de investimento que ele faz aqui, aí você pode analisar esses dados e pensar para você se faz sentido ou não, mas basicamente ele diz o seguinte, né? Um portfólio conservador deveria ter 60% em ações, 10% em criptomoedas e 30% em renda fixa. Um portfólio moderado, 50% em ações, 25% em criptomoedas e 25% em renda fixa. E o agressivo, 40% em ações, 40% em criptomoedas e 20% em renda fixa, né? E ele mostra uma tabela de investimento aqui de $100, que teria um risco-retorno excelente em todos os cenários, caso o Bitcoin atinja 1 milhão. Ele tem toda uma projeção aqui e tal. Então, para você que quiser, eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, né? E aí você pode acessar a reportagem, dar uma lida em mais detalhes aqui, procurar inclusive o relatório original que esse cara fez e dar uma entendida melhor nessa situação. Mas, de novo, né? É um cara extremamente bem reconhecido no mercado tradicional, que mudou radicalmente a sua posição. E, obviamente, né, a gente vê o Larry Fink da BlackRock, a gente vê outras empresas fazendo, a própria JP Morgan recentemente, permitindo que o banco forneça, né, o acesso a criptomoedas, poder vender, fazer custódia. As mudanças de lei nos Estados Unidos e tudo isso junto permite que cada vez mais caras como esse falem, e aí o poder de convencimento de um cara como esse é muito maior e tende a trazer muito mais gente. Não é à toa, acho, né? Não é só por conta disso, mas vários outros, mas não é só, é por conta desse tipo de coisa que a gente vê os ETFs de Bitcoin já tendo um valor atual aqui de $140 bilhões em investimentos, com mais de 1.295.000 Bitcoins, né? Um total de 6,17% do total do supply de Bitcoins que vai existir, que são 21 milhões, já nas mãos dos ETFs, porque o trabalho está sendo feito pelos assessores de investimento, pelos bancos, e as pessoas estão investindo cada dia mais no mercado. Quanto mais gente entrar, né, quanto mais
investidores você tiver, a demanda aumentando, o preço do Bitcoin tende a ir para cima. De novo, eu não ficaria fora do mercado, acho que faz sentido ter um percentual de exposição pelo menos inicialmente pequeno aí. Vai com calma, vai com cuidado. A gente está com o Bitcoin num preço já bastante alto, tem chance grande de ter retrações, de o preço cair antes de continuar subindo e fazer novas máximas e chegar eventualmente em $500 mil. Mas não fique de fora, né? Estude, entenda a volatilidade, né? Coloque em cripto aí o que você consegue ter de suportar de volatilidade, e a tendência é que você tenha um futuro muito mais promissor aí usando o Bitcoin como forma de investimento.